Continuação do capítulo 6, passo 6. Como alimentos criados por Deus, não feitos pelo homem, facilite a vida saudável. Parte 2. Eu mencionei o termo macronutrientes no passo 1. Agora vamos olhar mais atentamente para esses principais alimentos em nossas dietas. Carboidratos. Os carboidratos têm uma péssima reputação. A maioria das pessoas pensam em carboidratos como inimigos, mas eles são essenciais para a produção de energia e construção de músculos. Até mesmo Deus tem uma receita de pão na Bíblia. Em Ezequiel 4:9 está escrito: E tu toma trigo e cevada, grãos e lentilhas, painço e aveia, coloca-os numa vasilha e faze deles pães, conforme o número dos dias que tu deitares sobre o teu lado esquerdo, 390 dias comerás disso. Os carboidratos são semelhantes às calorias, no sentido de que nem todos são criados igualmente. Por exemplo, o pão do versículo de Ezequiel é radicalmente diferente do seu amiguinho pão branco. Comparando os ingredientes dos dois, nos revela a extrema diferença entre calorias saudáveis criadas por Deus e carboidratos processados. O pão do versículo de Ezequiel contém complexo, amido e carboidratos fibrosos, que são integrais e não refinados. Eles são ricos em fibras, não nos satisfazem e são saudáveis. Carboidratos complexos criados por Deus são comumente encontrados em alimentos vegetais integrais e são tipicamente ricos em vitaminas e minerais. Alguns exemplos desses carboidratos incluem vegetais verdes, grãos integrais e alimentos feitos com eles, como a farinha de aveia, massas integrais e pães integrais. Vegetais ricos em amido, como a batata, batata doce e milho, feijão, lentilha e ervilha. Os pães brancos, por outro lado, contêm carboidratos simples feitos pelo homem, que são processados e são produtos refinados cheios de açúcar. Eles são os alimentos que você não consegue se saciar e eles são muito baixos em fibras. Alguns exemplos: pão e macarrão branco, batatas fritas, biscoitos, cereais embalados, compotas e geleias, sacarose, doce e refrigerantes. Carboidratos refinados são uma das principais razões pelas quais os americanos combatem a obesidade. Qualquer um desses carboidratos que não são queimados são armazenados como gordura no corpo. Portanto, nosso objetivo é limitar a ingestão desses alimentos e escolher melhores fontes de nutrição, porque, ao comer alimentos processados de vez em quando, não vão nos matar, mas vivendo deles por longos períodos de tempo pode fazer com que fiquemos simultaneamente desnutridos e com sobrepeso. 10 razões para evitar carboidratos feitos pelo homem. 1. Aumentam a gordura corporal. 2. Estão cheios de calorias vazias, causando fome, mesmo depois de uma refeição. 3. Aumentam o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. 4. Suprimem nosso sistema imunológico. 5. Estão cheios de produtos químicos para os quais nossos corpos não foram feitos para digerir. 6. São a principal causa da obesidade. 7. Aumentam o risco de diabetes. 8. Não são viciantes. 9. Estão ligados à depressão e fadiga. E 10. Alteram nossas papilas gustativas e tornam os alimentos saudáveis menos apetitosos. Agora vamos para as proteínas. As proteínas são compostas por aminoácidos, dispostos em diferentes combinações. Ela está em todas as células do nosso corpo e é um elemento essencial no crescimento, manutenção e reparação dos tecidos. Ao lado da água, a proteína é a substância mais abundante no corpo humano. Ela é um componente essencial para uma dieta equilibrada.
No entanto, considere cuidadosamente suas fontes de proteína. O cachorro quente, por exemplo, ele é proteína, mas é feito pelo homem. Quanto mais escolhermos os alimentos criados por Deus, mais saudáveis seremos. As fontes de proteína criadas por Deus incluem frutos do mar, frango e peru sem pele, carne magra, ovos, produtos lácteos com baixo teor de gordura ou sem gordura, carne de porco magra, que seria o lombo, e o feijão. A proteína preserva o tecido muscular da queima de energia e aumenta o gasto energético devido a duas características principais dela: a digestão de proteínas e o metabolismo. Esses dois processos requerem muita energia e, portanto, queimam mais calorias. É um cenário de ganha-ganha, porque mais energia é necessária para digerir e metabolizar proteínas, e também alimentos ricos em proteínas nos mantêm saciadas por mais tempo do que alimentos ricos em carboidratos, reduzindo nosso desejo de consumir mais calorias e queimando as que já consumimos.